Você tá lá, tranquilão na varanda do seu apartamento, tomando um cafezinho, olhando a cidade lá embaixo, quando, de repente, uma vontade estranha de pular te domina. Você olha pro vazio e pensa, como seria fácil parar de existir com um único passo à frente? Relaxa, não tem nada de errado com você. Na verdade, você acabou de experimentar um fenômeno psicológico muito conhecido, o chamado do vazio. Meio dramático esse nome, né? Mas também foram os franceses que deram, l'appel du vide. Acontece que nos momentos mais calmos da nossa vida, quando a gente tá sozinho, mergulhados em nossos pensamentos, o vazio nos chama. Quando você olha pro abismo, o abismo olha de volta pra você. O bigodudo sabia do que tava falando. Mas esse chamado não é sobre querer morrer, é algo muito mais profundo e libertador. E nesse vídeo eu vou te mostrar o que a ciência descobriu sobre esse fenômeno, porque os maiores filósofos da história eram obcecados por ele, e como entender o vazio pode literalmente salvar a sua vida. E olha, eu não tô falando isso aqui da boca pra fora, tá? Teve uma época da minha vida que eu desci bem fundo nesse abismo, mas o que eu descobri lá embaixo mudou completamente como eu vejo a vida. E é isso que eu quero dividir com você. Porque quando o vazio te chama, ele não tá te convidando pro fim, ele tá te mostrando algo muito mais poderoso sobre quem você realmente é. Em 2012, a doutora Jennifer Hames, professora da Florida State University, decidiu investigar o que ela chamou de fenômeno do lugar alto, que é essa vontade de pular quando você está num lugar bem alto. Ela entrevistou 431 pessoas e descobriu algo fascinante. 1 em cada 3 já havia sentido esse fenômeno alguma vez na vida. Outros estudos mostraram que metade da população já experimentou algum aspecto do fenômeno do lugar alto. Mas o que acontece no seu cérebro? Imagina a cena, você está na beira de um grande abismo, admirando a vista, quando de repente seu cérebro entra em pânico total. Não é medo do vento te derrubar ou de perder o equilíbrio, é algo muito mais específico. E se eu simplesmente pulasse? Quando você chega perto da beirada, o sistema de sobrevivência do cérebro ativa uma resposta de alerta e te força a se afastar do perigo. Até aí, tá tudo beleza, tá tudo normal. O problema é que depois desse susto inicial, seu cérebro tenta racionalizar o que aconteceu. Pera, por que eu senti tanta urgência de me afastar? Não tinha nenhum perigo real ali acontecendo? Quer dizer, eu queria pular? Não, você não queria pular. Seu cérebro só tá confuso. Eu gosto de pensar que é tipo quando você tá dirigindo, e aí de repente você pensa, cara, que se eu virasse meu volante pro lado do nada agora? Você não quer bater o carro. Seu cérebro só tá testando os limites da realidade. Agora, a pesquisa da doutora Hames chegou numa conclusão meio paradoxal. A vontade de pular, na verdade, é uma má interpretação de um sinal de sobrevivência. Quando você sente o chamado do vazio e se afasta da beirada, você está literalmente afirmando sua vontade de viver. Só que essa aí, meus amigos, é só a pontinha do iceberg. O vazio vai muito além de lugares altos. Os filósofos pensam sobre isso há séculos, e ao mergulharem nesse assunto, eles descobriram que o vazio é algo muito mais profundo do que imaginávamos, algo conectado à natureza humana. E tudo começou no século XIX, com a angústia de um dinamarquês. O conceito de vazio é debatido na filosofia desde a Grécia Antiga, chegando ao nosso protagonista, Søren Kierkegaard, um dinamarquês do século XIX que é considerado o pai do existencialismo, pois foi um dos primeiros a escrever sobre algo fundamental para essa filosofia, a autenticidade. E assim, apesar de ser cristão, para ele, acreditar em Deus não é uma desculpa para você simplesmente abrir mão de quem você é. Você precisa ser autêntico e assumir o controle da sua vida. Kiki escreve sobre diversos outros conceitos importantes para o existencialismo, como ansiedade, angústia, desespero. E em 1843, ele escreveu sobre algo que chamou de a vertigem da liberdade. Sabe quando você está na beira do precipício e sente aquela ansiedade? Para ele, essa ansiedade surge ao reconhecermos nossas infinitas possibilidades de escolha, incluindo ações potencialmente destrutivas. Escolha isso ou aquilo, você irá se arrepender. Ame ou não ame, chore ou não chore, se enforque ou não, dá na mesma, você irá se arrepender de qualquer forma. Kiki entendeu que ter liberdade total de escolha é, na verdade, aterrorizante. Porque toda vez que você escolhe alguma coisa, você automaticamente deixa de escolher todas as outras possibilidades. E isso, meus amigos, gera uma angústia danada. Para ele, o grande erro era buscar felicidade nas escolhas. Sempre haverão escolhas que você vai achar que terão sido melhores, que te deixariam mais felizes. Em vez disso, temos que ter nossos valores e motivos bem claros para escolhermos algo. Por isso, ao invés de buscar felicidade, a gente deve buscar significado. Para Kierkegaard, o vazio é uma espécie de crise espiritual, um momento de desespero em que confrontamos a ansiedade da nossa liberdade. Somos realmente livres? Ou vivemos uma vida pré-determinada por tudo o que aconteceu antes mesmo de nascermos? Ele nos alerta para não desistir e dá o chamado salto de fé, confiando que existe algo além do desespero, além do vazio. E
E aí, na segunda metade do século XIX, Kiki tá lá tranquilo, tentando conciliar autenticidade e fé. Só que aí Nietzsche chega, mete os dois pés na porta, passa a mão no bigode e fala: Deus tá morto e nós o matamos. Nietzsche não falou isso pra deixar Kierkegaard triste, irritar os cristãos ou virar trending topics no Twitter do século XIX. O bigodudo fala com um tom de preocupação. Ele olhou pra sociedade da sua época, revolução industrial, ciência avançando, trem, fotografia, telefone, e percebeu uma coisa: as pessoas precisam cada vez menos de uma religião. Quando Nietzsche fala que Deus está morto, ele nem entra no mérito se Deus existe ou não. Ele está descrevendo uma tragédia do seu tempo. Com os avanços da ciência e tecnologia, nós matamos Deus. Nietzsche entendia o papel fundamental que Deus ocupava na humanidade: dar sentido, moralidade e valores. Sem Deus, sobra o quê? Sobra o vazio existencial. A morte de Deus é uma metáfora para o colapso dos valores tradicionais e a ascensão do vazio como uma preocupação central na modernidade. E é o mais bizarro, tá? Nietzsche previu com isso que a humanidade, de repente órfã de um significado divino, precisaria preencher esse vazio gigante que havia sido aberto. E como a humanidade fez isso? Com a chegada do século XX, a previsão de Nietzsche se confirmou totalmente, né? A religião perdeu influência, a ciência continuou avançando, e o vazio existencial nas pessoas começou a ser preenchido, sim. Mas digamos que a humanidade, desesperada por significado, abraçou qualquer coisa que prometesse respostas definitivas. E, não deu muito certo, né? Vide a ascensão dos bigodismos. O problema é que quando você tem um vazio existencial gigante, sobram duas opções igualmente ruins. Ou você vai pro niilismo, aceita que a vida não tem sentido, propósito ou valor algum, ou você vai pro fanatismo ideológico. Você vai abraçar uma causa cegamente para não ter que pensar naquilo. Ambas são formas de fuga do vazio. E é nesse momento da história que entram os existencialistas do século XX, tentando encontrar um novo caminho. Filósofos como Sartre e Camus olharam para esse cenário e perguntaram: será que dá para viver autenticamente, mesmo sabendo que o universo não tá nem aí pra gente? A resposta é sim, mas vai exigir muita coragem. Ok, entendemos o problema. Temos um vazio existencial gigante. Mas e aí, como é que a gente vive com isso? Os filósofos do século XX tinham respostas bem diferentes. O Sartre chegou com uma bomba: a existência vem antes da essência. Traduzindo, você não é uma girafa. E isso nem foi uma piada. Mas como assim? Você nasce primeiro e descobre quem é depois. Os animais existem com uma essência definida. Pensa numa girafa. Ela nasce já sabendo que é girafa, que come folhas de árvore, que tem um pescoço gigante. Ela não fica se questionando: será que eu deveria ser um coelho? Eu acho que eu vou construir alguma coisa para voar e conhecer o mundo. Mas agora pense em você. Você nasceu sem manual de instruções. Primeiro, você existe. Depois, você decide quem vai ser através das suas escolhas. É por isso que ele diz que para nós humanos, a existência vem antes da essência. Primeiro vivemos, e depois descobrimos o que somos e qual o sentido queremos dar para a nossa vida. O ser humano está condenado a ser livre. Condenado porque ele não criou a si. E ainda assim, é livre. Pois tão logo é atirado ao mundo, torna-se responsável por tudo o que faz. Você não pediu para nascer, mas agora tá aqui. E toda escolha que você fizer é somente de sua responsabilidade. E com toda essa liberdade maravilhosa, vem a angústia. Toda escolha que você faz gera uma consequência. E como essas escolhas vão determinar a sua vida inteira, o peso delas é óbvio que é gigantesco. Logo, se a sua vida tá uma merda, a culpa é sua. E isso é maravilhoso, porque quer dizer que só depende de você mudar isso. É aterrorizador e libertador ao mesmo tempo. Você não escolheu seus pais, a época que veio ao mundo, se ia ter irmãos, a cor dos seus olhos ou o seu QI. Mas você escolhe o que fazer com tudo isso. É exatamente isso que Sartre queria dizer com somos prisioneiros da nossa própria liberdade. Mas aí vem Albert Camus, que olhou para toda essa confusão e disse: pô, vocês estão complicando tudo. Para ele, a pergunta mais importante da filosofia é muito simples: eu devo me matar ou tomar um cafezinho? Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder à pergunta fundamental da filosofia. O resto, se o mundo tem 3 dimensões, se o espírito tem 9 ou 12 categorias, vem depois. Meio dramático, né? Mas pro Camus, não existe um sentido para a vida. Só existe o absurdo. De um lado nós temos você, Pedro, uma criatura cheirosa, alegre, pensante e com sede de significado. Do outro, nós temos um universo frio e indiferente, que não faz questão nenhuma de atender às suas expectativas. E ele chamou esse conflito entre o nosso desejo de encontrar significado e a indiferença total do universo de absurdo. Quando o leão come o antílope, ele está sendo malvado? Quando as formigas destroem a roseira, elas estão sendo cruéis? É claro que não. Esses animais estão só vivendo. O universo não tem moral, não tem um propósito. É por isso que Albertinho chegou a uma conclusão. Querer encontrar um sentido para a vida é uma ideia absurda, porque esse é um questionamento humano. E a vida é algo universal.
portanto, caótica e sem sentido. Enquanto para os existencialistas somos nós os responsáveis por dar significado para a nossa vida, para Camus, a verdadeira liberdade está em aceitar que não existe um propósito. Para ele, quando confrontamos o absurdo, só existem dois caminhos. O primeiro é dar um fim à sua vida, seja de uma forma literal ou filosófica. Filosófica? Como assim? Dar um fim à sua vida filosófica é quando você abre mão da sua capacidade de pensar. E na tentativa de fugir do vazio existencial, a pessoa preenche a vida com ilusões, com fanatismo, com ideologias, pornografia, TikTok, videogame. Sim, encher a sua vida de distrações para não pensar e refletir sobre a sua própria existência é você fugindo de si mesmo. Pô, maravilha, Albertinho, mas o que a gente faz então? Você diz que a vida não tem um propósito. Se eu tento criar um, você diz que eu tô me iludindo. Se eu tento não pensar nessa angústia existencial, você diz que eu tô me matando. Como eu vou lidar então com o meu vazio existencial? Com a revolta. Eu não tô falando de Black Bloc na Paulista de no metrô ou tiozão negacionista com a camisa do Brasil. Tô falando de uma revolta existencial. Aceita que o universo é absurdo. Vivemos, lutamos e por fim, morremos. Você nunca vai ter todas as respostas. Abraçar o absurdo é o passo decisivo para a felicidade. Não porque faz sentido, mas porque você escolheu. Quando o vazio chama, quando o pensamento do fim passa por nossas mentes, não é que você realmente queira morrer, mas sim que você está confrontando o próprio absurdo. Você está se perguntando a pergunta mais humana de todas. Qual é o sentido de tudo isso? E esses pensamentos sempre vão nos assombrar nos momentos mais calmos e tristes das nossas vidas. Escolher viver mais um dia é o verdadeiro ato de liberdade. É como Sêneca disse uma vez, às vezes, até mesmo viver é um ato de coragem. Houve um momento na sua jornada que Sêneca contemplou dar um fim à própria vida para escapar de um sofrimento. Mas aí ele parou e pensou, e meu pai? E as pessoas que me amam? Sêneca percebeu que suas decisões afetam os outros, que às vezes viver não é sobre você, é sobre quem fica. Poderia seu pai suportar a dor de perder o filho? Então, Sêneca escolheu viver. Não porque a dor tivesse diminuído, não porque ele viu um alívio imediato, mas porque percebeu que escolher ficar mais um dia, enfrentar mais um problema, é o verdadeiro ato de liberdade. Sêneca deu um sentido para o seu sofrimento. Ele resolveu se sacrificar e sofrer para que as pessoas que ele amava não tivessem que sentir uma tristeza avassaladora. E foi exatamente isso que aconteceu comigo, numa janela em São Paulo, numa terça chuvosa. Eu pensei em acabar com tudo, mas aí eu percebi que as minhas ações tinham consequências para os outros. E eu decidi que eu tinha que aguentar a dor da minha existência, porque eu não podia transferir aquele sofrimento para as pessoas que eu amava. Então eu tive um pequeno ato de coragem. Eu escolhi viver mais um dia. Sêneca, Sartre e Camus nos deram respostas diferentes, mas todos apontam para uma coisa: a vida. Todo o seu caos, sofrimento e absurdo é uma questão em aberto. E cabe a você decidir como você vai responder a isso. Eu sei, é muito fácil falar, né? Mas o que a gente faz com tudo isso? Pô, maravilha! Absorvemos um monte de filosofia. Mas como você aplica isso na vida real, quando você está lá 3 horas da manhã sem conseguir dormir, sentindo o vazio de existir num universo indiferente? Todos esses filósofos, Kierkegaard, Nietzsche, Sartre, Camus, Sêneca, concordam em uma coisa: você precisa encarar aquilo que te apavora. E a psicologia confirma isso. A exposição voluntária ao que você tem medo é uma das ferramentas mais poderosas da mente humana. E a palavra-chave aqui é voluntária. Se você tem medo de cachorro e alguém te joga no meio de 80 cachorrinhos, é claro que você só vai ficar mais traumatizado. Agora, se você escolhe se aproximar de um cachorro por sua própria vontade, depois você deixa ele te cheirar. Aí no outro dia você encosta nele. Vai ter um momento que algo mágico vai acontecer. Você vai crescer, evoluir. Você vai transcender e vencer o medo. Porque assim, se você parar pra pensar bem, a ansiedade, ela não precisa de explicação. A depressão também não. O que precisa de explicação é como diabos você consegue se sentir seguro e em paz no universo caótico e sem sentido. Esse é o grande mistério. E como que você faz isso? Nunca saindo da sua zona de conforto. Fica no seu quarto, na sua rotina, longe de qualquer coisa que possa te incomodar. Assim, você mantém plenamente a sua estabilidade emocional. Só que isso aí é literalmente você fugir do problema. Meus bros e bros, o que vai acontecer quando você for confrontado com o vazio, porque uma hora na sua vida ele vai te chamar, você vai reagir do mesmo jeito que eu reagi. Você vai entrar em pânico, porque você não tem preparo emocional para isso. O que você mais quer saber vai ser encontrado onde você menos quer procurar. Sua força emocional e mental está escondida no seu maior medo. Não é poesia, não é autoajuda barata. Isso é neurociência. Quando você se desafia voluntariamente, seu cérebro literalmente constrói novas conexões neurais. Pelo processo de neuroplasticidade, que eu já falei diversas vezes no canal, seu cérebro muda fisicamente. Novos circuitos e conexões se formam. Você não fica mais corajoso.
você se torna literalmente uma pessoa diferente. E o que eu mais gosto e levo pra minha vida do existencialismo é o seu otimismo. Os existencialistas eram pessimistas brutais sobre a condição humana. Eles olhavam para o mundo e viam sofrimento, morte, absurdo, malevolência, mas ao mesmo tempo eram incrivelmente otimistas sobre o potencial humano. A lógica deles era simples. Se você consegue encarar o pior cenário possível da existência, mergulhar ao ponto mais profundo do seu abismo, do seu vazio existencial, e mesmo diante de todo o terror que vai encontrar lá, de uma vida completamente sem sentido e um universo totalmente indiferente a você, e se ainda assim você tiver coragem de escolher viver, você é mais forte do que qualquer coisa que a vida pode jogar na sua cara. Então, quando Nietzsche fala, quando você olha pro abismo, o abismo olha pra você, a galera sempre interpreta isso como algo sinistro. Mas tem uma segunda parte que ninguém fala. Se você olhar pro abismo tempo suficiente, você descobre quem você pode se tornar. No fundo do seu terror existencial está a sabedoria para lidar com esse terror. Então, na prática, como você vai lidar com o chamado vazio? O primeiro passo é reconhecer. Na próxima vez que você sentir aquela ansiedade existencial, aquele e se eu pulasse, entenda que isso é parte natural da existência humana. O segundo passo é não fugir. Resistir ao desconforto com anestesias modernas como TikTok, Netflix, videogame, não é uma solução. É você não se preparar para lidar com a realidade da vida. E escolha voluntariamente encarar esse sentimento. Dê um salto de fé para dentro do seu abismo. Encare seu vazio porque você quer se tornar quem você realmente pode ser. E quando você para de fugir e começa a enfrentar esse vazio, você descobre que é muito mais forte do que você imaginava. É como Viktor Frankl falava, o sentido da vida é dar à vida sentido. Porque a nossa vida é um escalar de montanhas. 99% do tempo é o sofrimento da subida. É o suor, o cansaço, as pernas tremendo, você pensando por que eu não fiquei comendo brigadeiro e vendo Masterchef. Só 1% é você no topo, sentindo a brisa, olhando pro horizonte, ficando feliz. Pô, caraca, vale a pena o sofrimento, olha essa vista aqui, pô. Então, se você não der um sentido pra todas essas subidas dolorosas que você vai enfrentar, a sua vida vai ser só sofrimento gratuito. Mas quando você entende por que está escalando, quando você dá um propósito pra sua dor, algo mágico acontece. A montanha, ela continua íngreme. A escalada continua difícil. Mas você se torna mais forte. Olha, eu vou ser bem sincero, é muito difícil pra mim saber como eu vou encerrar esse vídeo. Ele é o resumo de uma jornada de mais de 10 anos da minha vida, que eu tô tentando condensar há meses, em alguns minutos singelos pra criar esse conteúdo pra você e ajudar alguém que tá se sentindo desamparado ou perdido como eu tava. A história desse vídeo começou anos atrás, quando eu tava sentado numa janela, numa terça-feira chuvosa. Passou por você tomando um cafezinho na varanda, sentiu uma vontade estranha de pular. Aí a gente vai pesquisa da doutora Hames, passando pelo Kiki e sua angústia dinamarquesa, pelo bigodudo alemão e sua apreensão com o vazio existencial. A gente viu Sartre e seus olhos esquisitos e chegamos no Albertinho e seu absurdo. Mas e agora? Agora você não tá mais sozinho. O chamado vazio não é uma tentação para acabar com tudo. É um convite para fazer as maiores e mais difíceis perguntas sobre a sua existência. Quem sou eu? O que eu valorizo de verdade? Como eu quero viver? Qual é o sentido que eu quero dar para minha vida? Ele é um lembrete da sua liberdade. Nós criamos significado, decidimos que a vida vale a pena ser vivida, não porque o universo tinha um plano para nós, mas porque escolhemos lutar contra a sua indiferença. O vazio não rouba suas escolhas. Ele revela o quão livre você é para fazê-las. Quando você está na beira do abismo, na janela ou dirigindo sozinho à noite, ele sussurra que você é livre para fazer qualquer coisa, até mesmo acabar com tudo. E é nesse momento que você pode ter o ato mais heróico que um ser humano pode fazer em vida. Eu não tô falando de salvar o mundo ou qualquer outra coisa, mas escolher chegar ao amanhã, escolher tomar mais um café, ter mais uma conversa, ver mais um pôr do sol, escolher viver mais um dia. E você não faz isso porque você tem que fazer, porque alguém mandou ou porque é o certo. Você faz isso por um único motivo. Porque você escolheu. Sim, a vida é caótica, o universo é indiferente e às vezes a dor é insuportável, mas nós somos livres para criar nosso próprio sentido e escolher viver de acordo com ele, mesmo quando o vazio chama.